Uma luso-descendente residente em França decidiu escrever um livro para crianças com a história de Portugal. Sandra Canivet da Costa nasceu em Paris, licenciou-se em Gestão de Empresas, mas acaba de criar uma editora e lançou um primeiro livro sobre a extraordinária história de Portugal. Sandra Canivet da Costa é luso-descendente e acaba de viver uma história extraordinária, porque acaba de escrever um livro chamado L'Extraordinaire Histoire du Portugal, a extraordinária história de Portugal. No Natal de 2017, decidiu oferecer aos filhos um livro em língua francesa sobre a história de Portugal. E não encontrou. Tenho duas crianças que são adolescentes e cada vez mais vejo o tempo passar, não ter a possibilidade de ensiná-los a falar português, porque na minha cidade não há professores. E então esta culpabilidade nascendo, pensei que era um bom meio ensinar a história de Portugal aos meus filhos. Procurei um livro e não arranjei. E procurei em todos os países, arranjei em português, em inglês, em alemão, há também, mas não arranjei em francês. E como eu nunca me deixo abater quando me falta alguma coisa, tenho que tê-lo. Assim é a vida, assim sou eu. E então, como não arranjei, escrevi o livro para os meus filhos. Sandra Canivet da Costa nunca tinha escrito um livro. Estudou gestão e trabalhava na empresa familiar. O marido é francês e decidiu contar também aos franceses a verdadeira história de Portugal. Quando estudamos em França, estudamos também os descobrimentos, mas os descobrimentos em França são só espanhóis. Só se fala da Espanha. E vendo isso, quando o meu filho chegava com os cadernos e também lembrava-me, eu miúda, que só se falava da Espanha. E é por isso que quis transmitir a história de Portugal, apercebendo-me que, infelizmente, não vou criticar os franceses na Educação Nacional de França, normal, ensino na escola a história de França, mas não há nem mesmo um parágrafo com 10 linhas sobre Portugal, não há nada. Eu quero que o meu filho disse a um francês que chateia a cabeça, olha, talvez que a França é um grande país, mas eles tomaram um barco só quando os portugueses forneceram os mapas. Era isso o meu objetivo. Para chegar a este objetivo foi necessário encontrar um desenhador. E numa noite, quando jantava com o marido em Lisboa, encontrou o que procurava. O desenho de João Serrano é uma pintura mural num restaurante embaixo do Castelo São Jorge e eu comia em frente e achei este desenho muito lindo e fiz uma fotografia e guardei no meu telemóvel. E quando chegou o momento em que se precisava a necessidade de ter um desenhador, que eu procurei nas minhas fotografias e havia o e-mail do João Serrano e o conto Instagram, obrigado às redes sociais, e pude entrar em contacto com ele. E imaginava uma pessoa, pronto, da minha idade, um pouco velhote, 40 anos, uma coisa assim, e não, era um jovem de 20 anos e tal, e que tinha estudado na Universidade das Artes de Lisboa, e logo houve o coup de foudre. Como se diz o coup de foudre? Não sei. Logo apaixonei-me pelo João Serrano. Depois de ter os textos e as ilustrações, Sandra Canivet da Costa voltou a deitar mãos à obra e criou a sua própria editora. A cultura francesa não é muito aberta a culturas estrangeiras e é por isso que quando não se tem escolha se faz sozinho. Então criei a minha própria editora e todos os dias, ainda hoje, aprendo, porque é um verdadeiro trabalho. E depois os portugueses de França, os primeiros, fizeram com que acontecesse. E depois os portugueses do Luxemburgo e depois do Quebec. E agora o livro está a chegar na Suíça. Este livro pode ser encomendado via internet ou pedido em qualquer livraria, em França, no Benelux ou na Suíça. E já está prevista uma edição em alemão que vai ser destinada aos luso-descendentes que moram naquele país.